Você sabe como atua o Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas? Hoje no Amazonas Acontece, nós recebemos o presidente do Simpol, Jaime Lopes. Olá, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós recebemos o presidente do Simpol, Jaime Lopes. Muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Para a nossa organização sindical é uma honra. Muito obrigado a você, a toda a equipe do programa Amazonas Acontece, em especial a todos os telespectadores. Estamos à disposição para poder explicar de que forma consiste o nosso trabalho enquanto sindicato e, de igual modo, a forma que a Polícia Civil cumpre a sua função constitucional de contemplar as demandas sociais. Então, pronto, vamos começar então falando, Jaime, explica pra gente como atua hoje o sindicato. Então, Kelly, o sindicato ele tem como atividade principal a representação da categoria. É importante frisar quem o Simpol representa, né? O Simpol é o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Amazonas e a gente sempre brinca, né? Diz assim, brinca, mas na verdade, dentro daquilo que realmente é o nosso dever, o Simpol ele é o sindicato de todos. Então, o Simpol ele representa todas as carreiras policiais, especificamente escrivães, investigadores, peritos, delegados, comissários, inclusive os administrativos de apoio específico à atividade policial, ativos, inativos e pensionistas. Então, o Simpol ele tem como atividade principal a representação jurídica, a busca e o respeito, a observância aos direitos funcionais de todos os servidores, mas, paralelamente, também nós buscamos estruturar um trabalho social muito forte, de modo a resguardar as necessidades e demandas dos nossos servidores e, evidentemente, sempre orientando todos os nossos representados a evidenciar o que sempre fizeram historicamente, o seu compromisso com as necessidades sociais. Agora, Jaime, quando a gente fala em policial, em polícia, né? Muitas pessoas, polícia é tudo igual, mas não. Tem a polícia civil, a polícia rodoviária. Você tem como explicar um pouquinho a diferença de cada polícia? Sim. Falando especificamente daquelas que rotineiramente o cidadão ele se depara, que são as polícias civil e militar, é importante dividir o rol, né, de atribuições que essas forças de segurança elas possuem. Então, o artigo 144 ele elenca lá quais são os órgãos de segurança pública e fala especificamente de qual é a função das polícias, em especial militar e civil. Polícia Militar, via de regra, ela tipicamente atua de maneira preventiva, ostensiva, ou seja, antes do crime ocorrer. Já a Polícia Civil, ela tem uma outra natureza. A Polícia Civil, ela atua após o cometimento do delito. Então, a função da Polícia Civil, tipicamente, ela é repressiva, é a atuação, é o esclarecimento do delito, buscando a responsabilização criminal, juntando aos autos os indícios de autoria e as provas de materialidade, tão logo aquilo aconteça. E é muito importante frisar, até pela observância, né, a lei de abuso de autoridade, às vezes, assim, até no clamor social, algumas coisas não são compreendidas, mas na função de agente público, quando determinada situação chega à delegacia, evidentemente o fato será apurado, mas precisa ser feito em consonância com os parâmetros legais. Então, só para explicar, Polícia Civil e Polícia Militar têm atribuições distintas, né? Polícia Militar, via de regra, atua antes do cometimento do crime, né? Ou seja, a função dela é prevenir, é evitar... Fazer a ronda... Exatamente, é evitar que aquilo aconteça. E a função da Polícia Civil vai ser exatamente, após o cometimento, buscar a responsabilização do autor de um determinado delito. Agora, falando sobre o sindicato, quantas pessoas, quantos funcionários atuam, né, junto com você? O Simpol, especificamente, né, enquanto entidade, tem aproximadamente, de funcionários, colaboradores, aproximadamente 30 pessoas, né, excetuado os diretores. Mas ele tem uma representação de servidores, porque assim, o sindicato ele é uma instituição autônoma, mas ele representa uma classe relevantíssima do serviço público. Então, considerando aí ativos, inativos e pensionistas e todo esse rol de cargos que eu mencionei, chegamos a aproximadamente 3.000 famílias. Nossa, bastante, né? Bastante trabalho também. Exatamente. Até porque há uma coisa muito importante de se frisar,
e daí, assim, nós temos a responsabilidade de frisar, até porque a relação do Simpol, tanto com a Prefeitura quanto o governo, sobretudo no atual momento, é a mais harmônica possível, mas, né, e a nossa propositura sempre é essa convergência em prol do interesse público, é que muitas vezes, né, e daí é uma discussão ampla, por conta da carência de políticas públicas em determinadas comunidades e por representar o poder público, muitos conflitos sociais acabam chegando às delegacias e muitas vezes são situações que não se reproduzem nos índices de criminalidade, mas são problemas que efetivamente são enfrentados, evidenciando a importância daqueles agentes de segurança pública no atendimento da população, que essa é a razão de nós existirmos enquanto segurança pública. Então, assim, nós estamos focando em duas partes, né? Da importância e da responsabilidade e do perfil que o Simpol, enquanto entidade sindical, desenvolve, cumpre a sua missão, melhor dizendo, e, ao mesmo tempo, da relevância que a Polícia Civil tem no trabalho que é apresentado em prol da sociedade, seja nas especializadas, nas distritais, nos departamentos, na capital e no interior. E qual que é a maior dificuldade no momento que os funcionários levam até o sindicato? Então, assim, há um trabalho muito sólido por parte do sindicato, né? Há uma política salarial na qual nós tivemos uma evolução considerável, compatível, evidentemente, com a relevância dos cargos. Temos, evidentemente, ainda algumas demandas, mas estamos buscando fazer isso de forma dialogada, por intermédio de uma interlocução responsável, respeitando o cronograma. O governador já se mostrou aberto a isso, inclusive nessa semana nós fizemos um agradecimento, porque é importante gerir a coisa pública. Não é uma coisa muito simples, né? Mas temos algumas dificuldades sim a ser enfrentadas, tanto em relação à questão mesmo da contemplação de direitos funcionais, como em relação ao aspecto estrutural, né? Nós temos alguns problemas, inclusive, por exemplo, em relação à realidade do interior, que a manutenção de presos de justiça nas delegacias do interior, o que acaba condicionando os policiais a um latente desvio e acúmulo de função. Isso, inegavelmente, acaba comprometendo a eficiência do trabalho da polícia investigativa, o que é a nossa função constitucional, porque muitas vezes, nesse desvirtuamento, os colegas acabam acumulando uma função nobre, que é dos colegas que são policiais penais, por estarem cuidando de presos de justiça, mas diante da carência de efetivo e, ao mesmo tempo, dessa função que acaba sendo recepcionada, mesmo não sendo o dever constitucional por parte desses agentes públicos, isso acaba tendo uma reprodução negativa em relação à eficiência do serviço que deve ser ofertado pela Polícia Civil à sociedade. Isso traz um impacto, com certeza, né? Evidentemente. E em relação às questões funcionais, né, tivemos a confirmação, o anúncio do governador em aferência ao Dia do Servidor, da contemplação de uma das parcelas do nosso escalonamento. O que é o nosso escalonamento? É uma reestruturação remuneratória, né, positiva. Como se fosse um reajuste. Positivada, né, na verdade, assim, uma reposição com base em perdas pretéritas, que nós positivamos em lei, na verdade, o próprio poder público, né, em consequência dessa interlocução, para que fosse feito de maneira escalonada. Tivemos um momento delicado, que foi exatamente o advento da Lei Complementar número 198 de 2019, que foi a denominada Lei do Congelamento, né? Foi um momento muito difícil, entendemos que o Estado passou por um momento orçamentário, não foi financeiro, mas orçamentário delicado em relação ao controle de gastos com o pessoal, e o sindicato também tem o dever de compreender numa discussão sistêmica e responsável em relação à matéria, mas nós estamos felizes porque estamos vivendo um outro momento. Então, o governador confirmou agora, ainda no mês de outubro, o adimplemento de uma das parcelas, que é a penúltima, mas, de igual modo, além da última, que nós queremos fazer uma vinculação ao exercício financeiro 2022, com uma inclusão na lei orçamentária anual, indicando a fonte de custeio. A gente faz um trabalho que a gente busca ter toda essa fundamentação, analisando essa juridicidade, a viabilidade financeira, e é dessa forma que nós temos estruturado nosso trabalho e, graças a Deus, tem sido algo exitoso. Mas nós temos outras situações a enfrentar, inclusive na última reunião que nós tivemos no dia 25 agora, o governador nos deu com muita educação
a oportunidade de expor todas as necessidades da categoria, nós expusemos algo que inclusive é um clamor hoje da nossa categoria, que é a modernização da lei de promoção, é a que disciplina a ascensão funcional. Porque quando a gente fala, né, e é muito importante isso porque tem a ver com o estímulo do agente público em relação à carreira que ele desenvolve, e quando a gente fala de promoção de ascensão funcional, nós não limitamos a discussão ao aspecto remuneratório. Nós vamos além, nós chegamos a esse ponto de reconhecimento daquele agente público por parte do ente qual ele representa, no nosso caso, o Estado. E daí, assim, temos algumas distorções na nossa legislação, né? Queremos uma simetria e uma valorização de todos os cargos de maneira indistinta, nós precisamos evoluir nessa matéria, não gera nenhum impacto imediato, e esse é um dos maiores pleitos que hoje a Polícia Civil tem em relação às suas demandas funcionais e a sensação de valorização na estruturação de algo advindo do governo atual. Olha só, o Amazonas Acontece, ele faz um rápido intervalo, a gente volta já já, não sai daí. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas e hoje nós recebemos o presidente do Simpol, Jaime Lopes. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Nós te agradecemos, Kelly. Eu fico muito à vontade, né? E até havia falado inicialmente para o Diego que, na verdade, isso nos deixa muito orgulhosos, né? E com a sensação de prestígio, porque o sindicato ele tem exatamente essa função de representar a Polícia Civil. Então, o fato de nós termos uma oportunidade de, num horário nobre, poder falar sobre as dificuldades, sobre toda a nossa interlocução, sobre o trabalho que é desenvolvido pelo Simpol e sobre a relevância social da Polícia Civil é algo prestigioso com a nossa classe. Por esse motivo, nós agradecemos. Agora vamos falar sobre o anúncio do concurso, né, para a Polícia Civil, que foi anunciado agora pelo governador do Amazonas. As vagas, falando aí por parte do sindicato, você acha que é suficiente? São suficientes essas vagas oferecidas? Vamos lá. Alguns problemas precisam ser enfrentados conjuntamente e é importante dizer que mesmo fazendo uma análise crítica, a responsabilidade não deve recair especificamente sobre a figura do governador Wilson Lima, até porque ele tem demonstrado todo o compromisso e responsabilidade em apresentar resposta para todos os problemas que nós precisamos coletivamente enfrentar. Mas, inegavelmente, há no serviço público, de modo geral, e não buscando, né, pessoalizar a coisa, alguns problemas graves e que precisam realmente ser enfrentados e há algumas falhas em relação a essa solução de continuidade. Para se ter uma ideia, tratando do concurso especificamente, o último concurso da Polícia Civil foi no ano de 2009. Então, de 2009 para cá, estamos em 2021, já percorremos aí exatamente 12 anos. 12 anos. Né? E de lá para cá, evidentemente, houve, embora tenha havido uma nomeação em posse de uma turma em 2011, para todos os cargos, aproximadamente 1.100 servidores. Em 2014 foram chamados remanescentes dos delegados, né, dentro daquilo que as normas editalícias previam. E em 2018, já como desdobramento de uma ação civil pública, uma turma de 160 investigadores e 51 escrivães, né? Salientando, inclusive, que há ainda um remanescente de todo esse grupo, que inclusive poderia ter a sua academia startada, mas essa é uma peculiaridade que nós podemos detalhar em momento oportuno. Mas respondendo a pergunta especificamente, por conta de exonerações, de aposentações, de óbitos, é inevitável que esse efetivo tenha sido reduzido. Então, para se ter uma ideia, a lei que disciplina o quadro permanente da Polícia Civil é a Lei 2875, ela é uma lei de 2004. Evidentemente que de lá para cá o Amazonas teve uma expansão demográfica considerável e isso acaba implicando no aumento do volume de trabalho. Evidentemente, então assim, nós tivemos o aumento da população, em contrapartida nós tivemos a redução da capacidade, né, produtiva da mão de obra. Então isso é algo que precisa ser discutido. Foi anunciada a constituição de uma comissão de concurso, né? Aduz-se que esse edital possa ser publicizado agora no mês de novembro, mas enfim, o sindicato
ele é uma instituição autônoma, ele não pode pegar e afirmar atos em nome do poder público, embora representemos uma categoria do serviço público. Mas, de fato, há, pelo menos no discurso do governador, um compromisso, uma responsabilidade, no sentido de lançar esse edital ainda nesse ano. Eu não tenho, só ele realmente poderá nos dar essa resposta, mas respondendo a tua pergunta, de forma direta e pelo que nós vimos ali, não sei qual foi o parâmetro, se foi orçamentário, quantitativo previsto. Embora seja bem-vindo, não resolve o problema na sua integralidade. Então, nós precisamos discutir, só para se ter uma ideia, né? Nós temos, só para o cargo de investigador, a lei 2875, ela prevê 2.155 vagas, considerando todos os cargos, né? Todas as classes, melhor dizendo. E nós temos hoje em atividade exatamente 1.243 investigadores, para suprir capital, interior, especializada, distritais, departamento, e esse problema da deficiência do efetivo é uma realidade para todos os cargos, para o escrivão, para o delegado, para o perito, enfim, para os administrativos, que boa parte deles já estão em condições de aposentação. Então, assim, respondendo a tua pergunta, obviamente que todo concurso é bem-vindo, mas ou nesse próprio ato, a minha sugestão é que fosse revista essa quantidade, né, para cada cargo ali. Tentar suprir aí, né? Exatamente, para cada cargo ali especificado, ou que após esse concurso se deflagre um novo, porque é natural que com o tempo as pessoas realmente se aposentem, peçam exonerações, e, enfim, alguns já, inclusive, têm todos os requisitos para poder se aposentar, e isso, inegavelmente, vai gerando um déficit no efetivo. E é importante nós discutirmos, porque a carência de servidores acaba tendo um impacto direto na população. Justamente isso que eu ia perguntar. O Amazonas, ele é imenso, né? Como que o sindicato faz para acompanhar esses profissionais nesses municípios distantes? Então, há uma carência de efetivo não apenas na capital, como no interior. Muitas vezes você tem ali, às vezes, 1, 2, 3 servidores que acabam agindo como delegado, como escrivão, como perito, porque são pessoas que, de maneira hercúlea, desenvolvem um trabalho exatamente para poder evidenciar o compromisso que nós temos com a sociedade, em especial porque o interior ele tem muitas limitações se comparado com a capital, né? Então, assim, de fato, esse trabalho é feito. A gente sabe que, por conta das peculiaridades geográficas do Amazonas, o sindicato não vai poder, muitas vezes, frequente e fisicamente estar em todos os municípios, mas sempre que há alguma necessidade, seja pontual, no suporte, alguma informação de amparo, o sindicato procura se fazer presente em relação às necessidades de todos os servidores, seja em relação ao reconhecimento dos seus direitos, seja em relação à questão mesmo do trabalho propriamente dito. Ou quando há uma situação maior, como nós tivemos alguns casos, inclusive no período agora de calamidade pública, que o servidor acabou sendo contagiado ali pelo Covid e repentinamente naquele município não tinha estrutura, e nós conseguimos fazer uma interlocução até para conseguir uma aeronave, trazer esse servidor, isso independente da resposta que o poder público deu, para trazer esse servidor familiar, que muitas vezes vai para lá por conta de todo esse contexto, para poder vir à capital e receber o tratamento adequado, porque muitas vezes, infelizmente, alguns municípios interiorianos não têm toda essa estrutura que a capital tem. Então, o sindicato tem toda essa preocupação de não apenas não se limitar à sua atividade principal, que é a representação jurídica, que é da evolução remuneratória, mas também de ter todo esse aspecto assistencial, humanizado em todas as necessidades que os servidores têm. Com certeza. Jaime Lopes, presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil. Infelizmente, nosso tempo é pouco, mas eu gostaria mais uma vez de agradecer. As portas da Band estão sempre abertas para o Simpol. Quero dizer que estou muito feliz, muito à vontade, né? Um tratamento aqui, vou dizer que tão bom quanto aos colegas da Mix, que não vão ficar com ciúme. Mas, enfim, desde do próprio diretor, você, ela, enfim,
muito simpática, muito gentil, nos dando a oportunidade de falar com toda a liberdade, falando sobre a realidade da nossa instituição, do trabalho desenvolvido pelo nosso sindicato e, sobretudo, esclarecendo as funções constitucionais da Polícia Civil e enfatizando o nosso compromisso em atender da maneira mais qualitativa possível a população. Muito obrigado. Então é isso, o Amazonas Acontece fica por aqui. Para você, um ótimo restinho de sábado. Tchau, tchau.